Pessoal, então dentro dessa ideia de tradução dos endereços virtuais para os endereços reais em tempo de execução, o programa é carregado para a memória com os endereços virtuais, com endereçamento virtual, e na hora do acesso à memória é feita a tradução e acessado o endereço real. A primeira forma de implementar isso é uma forma bastante simples, que é a gente ter duas informações gravadas junto ao processo, que vão ter que ficar no PCB, no Process Control Block, aquelas informações necessárias para a retomada de um processo depois que ele foi retirado da fila de prontos, mas do PCB, ao invés deles irem para registradores no processador, essas informações vão para registradores dentro da MMU, que são informações de memória. Lembra que MMU é Memory Management Unit, é a unidade de gerenciamento de memória do processador. Normalmente é integrado ao processador, na mesma pastilha, mas, de um certo ponto de vista, não é exatamente o processador principal. Mas é como se fosse, uma informação que vai ter que ser salva no PCB quando o processo sair da CPU, quando ele voltar vai ter que retornar. E essas informações são o primeiro endereço, que a gente chama de endereço base do espaço de endereçamento. Então, o primeiro endereço que está reservado para aquele programa e o último endereço que está reservado para aquele programa. Você tendo essas duas coisas disponíveis, você tendo o endereço virtual, é só somar o endereço virtual no primeiro endereço, você vai ter o endereço real. Com isso, você garante a possibilidade de realocação. Então, se eu quiser mover a área de endereçamento de um processo de um lugar para outro da memória, basta trocar esse endereço base aqui e o endereço final, que os endereços reais vão continuar válidos, e o endereçamento vai continuar funcionando. Eu posso, inclusive, durante a execução do processo, trocar ele de lugar na memória, trocar o espaço de endereçamento dele, e as coisas vão continuar funcionando, o que seria bem mais trabalhoso se a gente não estivesse fazendo isso em tempo de execução. Então, só para entender melhor, vamos supor que eu queira que o endereço que está sendo acessado lá no programa seja o endereço 5. Aí o endereço base é o endereço do 10.000. Então eu vou somar o 10.000 com o 5, o endereço real vai ser 10.005. A gente pode pensar nesse endereço virtual aqui, nesse caso, como sendo o deslocamento dentro do espaço de endereçamento. Então, meu espaço de endereçamento começa no 5.000, eu desloco, ou 10.000, não lembro quando eu falei, 10.000, eu desloco 5. Então, é o quinto endereço dentro do espaço de endereçamento do meu processo. Então, o endereço virtual é o quinto, um deslocamento dentro do espaço de endereçamento. Então, isso tem que ser feito muito rápido, por isso tem que estar lá na MMU, tem que ter um circuito dedicado para a soma lá. Então, essa soma é feita por hardware, sem precisar de usar o somador do processador mesmo. Lá na MMU vai ter um somador e o endereço real que vai para o barramento para ler a informação ou para gravar a informação vai ser o resultado dessa operação de soma aqui. Com isso, a gente garante a possibilidade de realocação. E nessa segunda linha aqui, a gente garante proteção. Então, se o endereço real calculado aqui for maior do que o último endereço do espaço de endereçamento desse programa, a gente gera um erro, não deixa ele fazer aquele acesso na memória. Porque se o endereço real for maior do que o último, é porque ele passou da área de memória que estava reservada para ele, está acessando a área de memória de outro processo, não pode. Então, a gente tem com isso realocação e proteção, bastante simples, tá? Mas tem um problema, que é o seguinte: os espaços de endereçamento nesse caso eles têm que ser contínuos. Eu não posso ter parte da memória reservada para um programa no início da memória real e parte no final. Eu não posso dividir os espaços de endereçamento de um processo e espalhar ele pela memória física. E isso traz um problema de alocação de memória que é chamado de fragmentação externa. Fragmentação, vocês vão entender agora mesmo, e externa, talvez a gente precise avançar um pouco mais no curso para você entender, porque tem a fragmentação interna. E aí no contraponto é que dá para a gente entender por que é externa e por que é interna. Mas vamos lá. Os espaços de endereçamento têm que ser contínuos, então eu
eu tirei essa figura aqui do livro do Tannenbaum, dos sistemas operacionais do Tannenbaum, e aqui a gente tem, avançando nessas figuras aqui, uma representação da memória à medida que o tempo vai passando, né? À medida que o tempo vai passando, as coisas, os processos vão sendo executados, alocando memória, à medida que eles vão terminando, eles vão saindo da memória, né? Então, nessa suposição aqui, eu tenho primeiro um processo A carregado, ele foi alocado nessa região de memória aqui, depois um processo B foi carregado, então ele alocou essa região de memória aqui, depois um processo C foi alocado e ele ficou usando essa região de memória aqui, e aí o processo A terminou, essa parte ficou livre, e aí o processo D foi carregado, usou esse pedaço aqui, e agora olha essa situação aqui, né? Eu tenho memória ocupada, memória livre, ocupada, mais um bloco livre aqui, né? Esses dois blocos livres aqui, pode ser que eu somando os dois, eu consiga carregar o processo A de novo aqui, mas do jeito que está, eu não vou conseguir carregar o processo A, porque eu tenho uma fragmentação da memória, eu tenho blocos livres de memória, mas não contínuos, tá? Então essa estratégia de alocação de memória, essa estratégia de gerenciamento de memória, ele tem esse problema. Eventualmente eu tenho memória disponível para executar, para alocar para um determinado processo, e eu não consigo, porque essa memória não é contínua. Então, assim, torna-se necessário, dependendo da situação, eu reorganizar, realocar os espaços de cada processo aqui para conseguir blocos contínuos. Isso leva tempo, né? Isso é um problema, né? Essa estratégia de gerenciamento de memória, ela foi muito usada, mas atualmente não é usada. A gente usa hoje a paginação, vai ser o próximo tópico que a gente vai ver, mas ela foi muito usada e muitos artigos foram publicados, muitos estudos foram publicados tentando melhorar a alocação, tentando evitar essa necessidade de compactação, né, de reorganização dos processos na memória. Então várias tentativas foram feitas, várias técnicas foram experimentadas. Por exemplo, a mais óbvia é a first fit, né? Fit é ajustar, né? Então ele pega o primeiro first que se ajusta. Então, com essa abordagem, o processo pega o primeiro, do jeito que foi aqui, né? Ele pega o primeiro bloco de memória em que ele consegue se ajustar. É o first fit, o primeiro em que eu me ajusto, né? Nessa abordagem aqui, next fit, ele mantém um ponteiro sobre o último bloco alocado e começa a procurar espaços contínuos de memória que sirvam para uma nova alocação, para um novo processo, a partir daquele ponto. Então faz uma lista circular. A ideia é que se eu pego sempre do início da memória, igual no first fit, eu vou sobrecarregar, vou gerar fragmentação no início da memória e eventualmente tendo espaço livre no final. Então se eu pegar o next fit e for sempre passando pela memória inteira, só quando chegar no final é que eu volto a procurar espaço no início, eu distribuo os processos mais equanimemente durante toda a extensão da memória e eu vou ter um resultado melhor. O best fit, ele olha para os blocos disponíveis na memória, então ele olha para esse bloco aqui, olha para esse bloco aqui e vê qual é o que melhor se encaixa. Best fit, melhor encaixa, né? Quer dizer, o que deixa uma área livre menor, né, que encaixa com mais precisão no bloco livre de memória, tá? E teve a tentativa do contrário, né, o worst fit. A ideia aqui era, vamos pegar os melhores espaços que se ajustam melhor para a gente ter o máximo de memória ocupada, consequentemente os blocos livres vão ficar maiores. Aí viram que esse negócio não dava problema, porque ficavam umas fitinhas de memória, assim, uns pedacinhos de memória que eram praticamente inutilizáveis. Aí tentaram o contrário, né, o worst fit, quer dizer, pega o pior, pega o que deixa um espaço livre maior, né, porque esse espaço livre maior vai poder ser usado mais facilmente por outro processo. Aí tem o quick fit, quick é de rápido, né, então ele só implementa de uma forma mais eficiente o best ou o worst fit, mantendo uma estrutura de dados específica para blocos de memória livre, né? Então esse é o quick fit. Mas o resumo da ópera aqui é que, dependendo do tipo de sistema, dependendo do tamanho dos processos, dependendo da situação, um algoritmo fica melhor do que o outro, e chegaram à conclusão final é de que isso não é muito relevante.
e os sistemas acabavam optando pelo mais simples, que era o first fit, e o ganho que você tinha com algoritmos mais complicados, eles não compensavam a pena, né? Então é um assunto que a gente deve ver, mas que os sistemas atuais eles não usam essa alocação contínua, né? Eles têm uma estratégia um pouco mais elaborada, um pouco mais complexa, que tem vantagens, que é a técnica da paginação de memória, que vai ser assunto do próximo vídeo.